Olá, pessoal. Eu gostaria de compartilhar este livro, Como Falar em Público e Encantar as Pessoas. Desde a antiguidade, do início da civilização, literalmente falar em público foi um desafio. E esse desafio se mantém até os dias de hoje. Se você for estudar as antigas culturas gregas, romanas, valorizava-se e muito o falar em público. E também, se nós estudarmos as culturas dos índios americanos, se nós formos para a cultura chinesa, para a África, Índia, seja lá onde for, sempre o falar em público foi valorizado. Sempre quem falava em público ganhou destaque. E nesse livro, ele trata de princípios que todos os oradores devem seguir, que os oradores da antiga Grécia, que os oradores que se destacaram ao longo da história da humanidade usaram. Primeiro princípio, saiba o que você está falando. Domine o assunto que vai falar. Não basta ter apenas um conhecimento a respeito, é preciso dominá-lo. Seja capaz de ocupar cada segundo da tua apresentação com conteúdo relevante. Faça um dossiê do assunto, reúna material, reúna informação. Isso lhe dará confiança e segurança. A quantidade de informação, ela vai impactar nas tuas ideias, nas tuas emoções. Ela vai te dar segurança. A preparação, ela faz com que você fique confiante. Então é preciso dominar o assunto. Até o velho Catão, ele disse assim: domine o assunto e as palavras virão. Se você tiver um domínio do assunto, você não precisa ficar preocupado, suar frio, com medo de não ter palavras para falar, porque as palavras virão naturalmente. O segundo princípio é: o objetivo do discurso não é falar de você, mas do assunto em pauta. Quando você fica apenas falando de você, o público tem a sensação de que você não conhece o assunto, que você não domina o assunto, que você está tentando encher linguiça. E ninguém gosta de uma mensagem onde a pessoa fica enchendo linguiça, fica divagando, fica contando história sem sentido. Uma linda pintura, ela é feita de várias pinceladas, que elas contribuem para um tema central. O mesmo acontece com o bom discurso. São palavras puxando palavras, ideias puxando ideias, e assim você constrói um grande discurso. Terceiro, o princípio de falar sobre o que se sabe não quer dizer que você tenha que falar tudo que sabe. Você não precisa falar tudo que sabe. Você fala o suficiente para preencher seu tempo com eficiência e deixa sempre a plateia com a sensação de querer mais. Então, não encha a linguiça. Não fique divagando e falando de assuntos aleatórios, porque isso tira a credibilidade de um bom orador. Quarto, faça perguntas ao texto. Quando você reúne informação e você cria um discurso, você deve fazer perguntas ao texto. Ou você quer explanar, quer expor uma passagem, você deve estudar ela a fundo e fazer perguntas ao texto. O que o texto quer dizer? Qual o contexto que essa mensagem está inserida? Qual o contexto dos ouvintes? Como essa palavra vai ser relevante? Então você deve criar um contexto, você deve gerar uma mensagem relevante. E uma mensagem relevante, ela está baseada em perguntas e respostas. Em quinto lugar,
tenha em mente a regra dos 3. Uma apresentação ela tem que ter começo, meio e fim. Você não pode ter uma apresentação que só tenha começo ou uma apresentação que não tenha um fim. Você precisa levar o ouvinte à ação. E você leva o ouvinte à ação tendo uma boa conclusão. 6º, a profundidade da convicção conta mais do que a grandeza da lógica. O entusiasmo vale mais do que o conhecimento. Ele até fala, o autor fala aqui no livro sobre uma romancista que ela escrevia muito bem. Ela tinha um domínio com as palavras na arte de escrever. Porém, falando em público, ela fez uma apresentação onde ela apenas leu, falou de modo distante, sem emoção, sem convicção, sem gerar entusiasmo, e as pessoas saíram com a sensação de que ela não sabia nada. Então, se você quer criar convicção, se você quer gerar entusiasmo nas pessoas, você precisa ter uma convicção profunda do assunto que você fala. A lógica pode ser grande, mas você precisa ter entusiasmo com o conhecimento que você tem, porque a convicção e o entusiasmo, ele fala muito mais do que apenas você ter apenas conhecimento. 7º princípio, a sintonia é a essência do falar em público. A plateia precisa ver que você está entregando, que você está tocando o coração dela. É você entregando a tua mente, entregando o teu coração e tocando na mente e no coração dos teus ouvintes. Antigamente, a retórica, ela se baseava apenas no artifício das palavras. Então, existia uma grandeza nas palavras. E você vai ver que os antigos gregos, eles falavam por 2, 3 horas numa apresentação em público, e até mesmo tinha os sofistas, que eram pessoas que eram pagas e falavam sobre qualquer assunto. E esse sofista até tinha um chamado Gorgias, que ele fazia apresentações espetaculares, entrava vestido com capa de leão, fazia um verdadeiro show no artifício de palavras. E essa apresentação na antiga Grécia baseava-se muito apenas no monólogo. E mudou-se a forma como se fala em público, porque hoje você precisa dialogar com as pessoas. Antigamente as pessoas não tinham tantas distrações, elas se concentravam mais, elas se entretinham de uma forma diferente. Hoje as pessoas elas têm dificuldade de prestar atenção, porque elas estão expostas muito à televisão, estão expostas demais a conteúdos que fazem com que o foco delas se perca. Então você precisa dialogar. A oratória e a retórica dos dias de hoje, ela fala com o coração das pessoas. É um diálogo, é como se você estivesse falando face a face com cada ser humano. E em 8º princípio, conhece-te a ti mesmo. Você compreende o mundo à sua volta quando compreende quem realmente é. Quando as pessoas se colocam diante de uma plateia, sua autopercepção pode ser enganada por 2 emoções diferentes, esperança e emoção. Às vezes a pessoa não se prepara, mas ela tem esperança que vai dar tudo certo. E às vezes a pessoa ela é dominada pelo medo de falar em público. E o medo é falta de confiança, e essa falta de confiança vem de a pessoa não ter prática. E quando você não pratica, você tem medo. Quando você pratica bastante mesmo, o medo desaparecerá. Você estará cheio de convicção, cheio de confiança. Então você tem que basear a tua apresentação no conteúdo, ter uma mensagem para entregar para o teu público, ter conteúdo para entregar para o teu público. Porque quando você tiver conteúdo,
naturalmente virão as palavras. O medo, ele tem muito a ver com a falta de confiança. Às vezes a pessoa sua frio, ela coloca a mão no bolso, ela tem diversos tipos de comportamento que vão contra uma boa oratória. Por quê? Por causa que ela se deixa dominar por essa emoção chamada medo. Nono, independente do assunto do cenário, bons oradores nunca contam uma história porque é boa. Ela tem que ser relevante para o tópico do discurso. Tem que ilustrar um ponto. Então, toda a história que você for escolher tem que ter uma relevância. Não conte histórias só por contar história. Porque o teu público você vai perder a credibilidade com o teu público. Ficar falando assuntos aleatórios vai fazer com que você perda a credibilidade do teu público. Histórias são a cobertura do bolo, não o bolo em si. Então a história é apenas para ilustrar um ponto. Você precisa de boas histórias para gerar convicção e levar as pessoas à ação. Mas as histórias não são o todo da apresentação. Você precisa ter conteúdo. Você precisa ter a substância. E décimo, a maioria das pessoas pensa que a boa comunicação depende só das palavras, mas essa é uma visão limitada. Um comunicador eficaz, ele usa todo o corpo. Ele usa as mãos, ele usa a forma de andar, ele usa o tom de voz, ele usa a forma de olhar o público. Tudo isso faz parte de uma boa oratória. Se você está querendo falar em público e encantar as pessoas, leia esse livro porque ele é muito bom. Se você gostou do meu vídeo, se inscreva no meu canal, curta, comente, compartilhe, ative o sininho, ajude esse canal a crescer. E até a próxima. Tchau, tchau.